Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos para mais uma live Projeto Purim. Todas as segundas-feiras estamos aqui, sempre às 20 horas, com uma história de vida fantástica. A nossa convidada de hoje é Kelma Gual, lá de Belo Horizonte, é uma biscoiteira, é uma confeiteira, a qual eu já tive o prazer de conhecer. Faz um belíssimo trabalho com biscoitos e vocês terão o prazer, o privilégio de conhecer a história de transição dela, a história de vida dela. Então, todos sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite a todos. Assim que a Kelma entrar, a gente já dará início, né, na história dela. E para quem ainda não conhece o projeto Purim, ele é um projeto que ele nasceu para integrar vidas doces, ou seja, para que possamos conhecer mais sobre a história de confeiteiras e como que foi essa transição até o ponto em que estão hoje, né? Como é que foi essa paixão pela confeitaria, o início da carreira, as dificuldades, enfim, tudo que possa nos ajudar também, né? Muitas pessoas às vezes estão precisando aí de uma motivação e essas mulheres têm nos trazido isso de sobra, né? Muita motivação, muita determinação. Chamando a Kelma. E aí, olá, olá, toda bonitona, tudo bem? Passar um batom vermelho para disfarçar a olheira, né? Tudo bem, Kelma? Seja muito bem-vinda. Deixa eu só parar aqui o meu suporte e fica chacoalhando. Seja muito bem-vinda para esse projeto Purim. É um prazer enorme ter você aqui e poder conhecer um pouco mais da sua jornada, da sua trajetória, que eu sei que você é mais uma que não nasceu confeiteira e se transformou numa bela confeiteira. Então, nós todos aqui estamos muito curiosos para saber a sua trajetória. O objetivo do Projeto Purim, ele é, além de integrar a vida das confeiteiras, é poder mostrar para outras mulheres que nem tudo são flores, e que existe uma trajetória para a gente chegar onde a gente deseja, né? E cada um com sua história, eu acho assim que tem nos fortalecido muito. E muito obrigada por ter aceitado esse convite. Ah, que isso, um prazer enorme. Já tem tempo, né, que a gente conversou sobre esse projeto, antes dessa loucura toda começar na vida da gente, mas acho que as coisas vêm na vida e a gente tem que saber se posicionar, né? Nada na minha vida veio fácil, nada foi muito fácil, mas aí depende, né? Se eu vou ver aí vem o meio copo. Depende se eu vou querer ver ele vazio ou se eu vou querer ver ele cheio. E eu sou sempre do lado que as coisas podem melhorar, que com dificuldade a gente fica mais forte, a gente aprende. E eu tento ir sempre por esse caminho, sabe, Thaís? Acho que a vida de ninguém é fácil, por mais que pareça fácil, não é. Né? A minha trajetória tem muita ralação, né? Tem muita história que vem lá de trás, tem muito a ver com a história de vida da gente. E eu acho que confeitaria sempre esteve dentro de mim. Mas eu não tive tempo de perceber isso antes. Até uma hora que eu tive que parar com tudo, reconectar comigo mesma e ver o que eu queria fazer da vida, né? Então, eu gostaria que você começasse, Kelma, contando para nós um resumo da sua história. Você pode começar se apresentando, né? As pessoas que não conhecem ainda, você pode fica à vontade para revelar sua idade. Tá ok o som? O áudio está baixo, gente? Vê se ficou melhor. Tá ouvindo? O teu tá um pouquinho baixo, sim. Tá. Deixa eu tentar acertar aqui mais um pouquinho. Chegar mais próximo. Ixi, agora o meu é que ficou balançando aqui. Mas fala para mim, gente, ficou melhor o áudio? Para mim também tá um pouquinho baixo ainda. Porque senão eu vou tentar entrar de novo. O que você acha? Então tá. Então vamos. Você acha que é melhor? Eu acho que talvez possa ser. Eu acho que tá bom assim agora. O pessoal tá ouvindo ou tá reclamando ainda? Acho que o pessoal Não? tá reclamando que tá muito baixinho. Tá, então, pessoal, vamos combinar assim, ó. Eu vou sair e já entro novamente para ver se melhora, tá bom? Então, voltem aqui pra gente.
Não, Thaís, fica aí. Eu tento sair e voltar. Você sai e puxa de volta. Então tá. Então sai. Eu saí e aí eu te falo um ok aqui que eu entrei de novo e a gente tenta. A internet esses dias não tá muito fácil, né? Tá. Então vamos lá. Estou te esperando. Tá bom. Ok, então vamos esperar aqui a Kelma entrar novamente, tá? Para que a gente possa, todos possam ouvir, até porque é ela que vai falar mais do que eu, né? Vamos lá. E aí vamos saber a história da Kelma, que é lá de Belo Horizonte, e hoje ela está trabalhando com os biscoitos. Ela voltou. Vamos lá. Meninas, voltando. Como é que tá o som? Para mim tá igual, Kelma. Tá igual? Para mim tá igual. Será que você não tá numa sala muito grande? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, porque foi correria hoje por causa da Páscoa, eu vou pegar um fone de ouvido. Aí Isso. Pode ser? É que daí com o microfone fica mais pertinho, verdade. Um minutinho só. Vai começar. Nós esperamos, eu vou falando aqui com o pessoal, tá ótimo. Pessoal, então assim, todas as semanas a gente vem com a história de uma confeiteira contando toda essa trajetória. Eu sempre falo assim, muitas vezes, né, a gente só olha o lado bom da confeitaria, só olha o lado florido de tudo e não vê o caminho que a pessoa trilhou para chegar onde está. Então, esse projeto ele tem como objetivo maior poder mostrar um pouquinho da história. Então, nós temos histórias incríveis, fantásticas, e toda semana a gente traz uma convidada diferente, uma convidada especial para nos contar um pouco da sua vida, um pouco da trajetória, como que passou para estar onde está, né? Então, todas as semanas acontecem, às segundas-feiras, às 20 horas, essas lives, tá? Então, fica ligado que eu estou sempre divulgando quem será sempre a próxima pessoa aqui a estar com a gente, tá bom? Então, vamos lá, a Kelma vai pôr um fone de ouvido. Eu acho que o microfone vai ajudar bastante daí. E aí, melhorou? Será? 1000%. Ah, então pronto. Era para já estar isso aqui, mas, gente, volta de Páscoa, correria, né? E a gente está assim se adequando, mas graças a Deus a Páscoa foi boa. Mas então vamos lá, vamos conversar agora, direitinho, sem interrupções. Você inicie se apresentando, fica à vontade, se quer falar a tua idade, mas a gente tem muita curiosidade, assim, de saber da pessoa, se ela é casada, se ela tem filho, quanto tempo que ela tá na confeitaria, sabe? Então vamos lá, gente. Meu nome é Kelma Gual, eu sou uma chefe confeiteira especialista em biscoitos decorados. Eu sou apaixonada pelo mundo dos biscoitos, né? Eu sou casada, vai fazer 20 anos agora em julho. 19, eu casei em 2001, é isso aí. Já tem tanto tempo que eu já estou até esquecendo. Tenho 2 filhos, a Isabela e o Eduardo, e depois dos meus filhos é que eu pude me reconectar mais com a confeitaria. Eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo como assessora de imprensa e trabalhava demais. Eu não vivia, Thaís. Eu corria atrás, eu tinha uma vida alucinada, assim. E aquilo estava me fazendo mal. E foi com a morte da minha avó paterna, que foi uma pessoa que me criou. Aí eu vou chegar nessa história. E com a morte dela, eu comecei a pensar muito se eu estava vivendo ou se eu estava desperdiçando a minha vida. Às vezes, alguns acontecimentos assim vêm para chacoalhar a gente, né? Para a gente pensar o que a gente está fazendo na vida. E eu vi que eu não estava feliz. E eu trabalhava em Belo Horizonte, uma das maiores agências que tinha. Eu falei pro meu marido, eu não vou mais continuar, eu não tô aguentando mais. Eu não me sinto mãe, eu não me sinto mulher, eu não me sinto filha. Meu pai, eu sou filha única do meu pai, depois que minha avó faleceu, ele ficou sozinho. E aquela situação me fez estar num dilema pessoal muito grande. E foi muito difícil para mim abandonar minha carreira, porque era uma coisa que eu sonhei com isso demais, né? Eu venho, assim, de uma família extremamente simples. Da família do meu pai, eu fui a primeira pessoa a ter um curso superior, então você imagina o que
você conquistar isso e deixar de lado não foi nada fácil, mas hoje em dia eu agradeço de ter tido coragem de ter aceitado isso, ter deixado de lado vaidade, o que os outros iriam pensar. Porque chega numa certa hora, ou é você, ou você vive com a sua verdade, ou você vai viver uma mentira o resto da vida. E era isso que eu pensava. E eu sou de verdade, gente. Sou isso aqui, ó. Mulher possível, que tá fazendo faxina até agora, tomou um banho correndo pra vir conversar com as amigas, já deu comida pros filhos. É assim. A vida da gente, todo mundo não tem dessa. No fundo, é todo mundo igual, todo mundo na batalha, né? E quando eu larguei o jornalismo, não foi rápido, assim, meu marido fazia uma especialização, ele é dentista, mas ele especializou numa cirurgia bucomaxilofacial, então ele trabalha no hospital, ele trabalha aqui no pronto-socorro, trabalha com trauma de face, sempre histórias muito pesadas, assim. E quando ele terminou essa especialização, eu saí da agência. Todo mundo falou que eu era louca e tal, mas para mim foi libertador. Eu precisava me reconectar, né? Então eu falei com o meu marido assim, eu falei, olha, nós vamos voltar a morar na casa do meu pai. Porque eu morava num apartamento, meu pai estava aqui nessa casa enorme, é um bairro mais afastado em Belo Horizonte, eu falo que é minha rocinha. Meu pai não ia acostumar a viver naquele apartamento. E meu pai sempre foi uma pessoa que cuidou muito de mim, se doou muito para mim. Então é o mínimo que eu podia fazer. Então era aquilo que meu coração estava pedindo, e meu marido falou, a gente vai ficando, se der certo a gente continua. Então já tem um tempinho que a gente está aqui, graças a Deus, acho que foi a melhor decisão que a gente fez na vida, né? Então, hoje em dia eu vivo bem, vivo tranquila, vivo do que eu amo fazer, mas nem sempre foi fácil. Como eu estava falando para vocês da morte da minha avó, é o seguinte, minha mãe se casou com meu pai com 17 anos. E aí se casou muito nova, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, ela resolveu se separar dele. Eles resolveram se separar, né? E eu lembro de ter morado um tempo com a mãe da minha mãe, eu não entendia direito o que estava acontecendo. E logo minha mãe já arranjou uma outra família, né? Já se casou de novo. E o meu pai, ele ficava muito triste. Ele amava minha mãe demais da conta e não queria muito voltar para casa e tal. Ficava no trabalho dele até mais tempo. E num desses dias dele ficar lá até mais tempo, teve um acidente de trem. Meu pai trabalhava para a Rede Ferroviária Federal. Teve um acidente de trem. E ele se prontificou a ir atender esse acidente de novo. E, quer dizer, já tinha terminado o plantão, né? E nessa ida, numa cidade próxima a Belo Horizonte, aconteceu um acidente de carro. Meu pai tinha 33 anos. E nesse acidente, meu pai foi a única pessoa a se machucar. Era uma veraneia, aqueles carros antigos, tipo aqueles camburões de polícia, né? Meu pai estava na frente, tinha um motorista, mais 3 atrás. Ele foi jogado para fora do carro. Com aquilo, ele foi se arrastando pelo asfalto, o carro tombou em cima dele. Então, ele ficou todo prensado daqui para baixo. E depois desse acidente, foram anos bem difíceis aqui. E aí, eu estava morando com a mãe da minha mãe, e quando eu vi essa situação do meu pai, eu não quis deixar ele sozinho de jeito nenhum. Falei, não, quero morar com meu pai e tal. E minha avó aqui, minha avó paterna, essa que faleceu, que mexeu muito comigo, ela ganhou um filho de 33 anos de cama, né? Sem andar, que tinha que trocar fralda, que tinha que limpar sonda, e uma menina de 5 para 6 anos, coitada dessa minha avó. Mas foi uma pessoa que eu aprendi demais com ela, né? E meu pai ficou mais ou menos 2 anos assim de cama. Era muito, muito triste a situação dele, muito complicada. Ele chorava muito e eu estava sempre perto, porque eu tinha muito medo de perder. Eu falava assim, não, minha mãe já está lá, ela já está com a família dela, ela está bem, eu preciso ficar aqui. E com isso, Thaís, eu estava me perguntando, falei assim, gente, como será que começou essa coisa de eu querer fazer doce? Outro dia eu estava me perguntando isso. E tadinha da minha avó, ela veio do interior, era de uma família muito simples, nessa correria, ela não tinha muito tempo, assim, de dar tanta atenção, assim. E eu lembro que teve um dia na escola que a professora, amanhã cada um traz um docinho e tal, e naquela confusão aqui de casa,
enfermeira entrando, enfermeira saindo. Aí eu lembrei, falei, vó, eu tenho que levar um doce. Tadinha, ela não tinha nada aqui para fazer aquele doce. Porque foram anos muito difíceis que meu pai não acompanhou, né, como fala? A carreira dele, né? Estabilizou ali. Então era muito difícil, até mesmo para sair, para comprar as coisas. Aí eu acho que minha avó olhou o que tinha, acho que ela falou assim: você vai levar um doce de banana. Só que não dava tempo nem dela fazer aquele doce de banana misturado. Eu lembro que eu levei um doce de banana prata amassado com açúcar. E era um açúcar cristal que tinha aqui. Eu lembro do cheiro do liquidificador queimando, dela tentar fazer o açúcar refinado. Aí eu levei aquele negócio, acho que eu fiquei com vergonha, sabe? Aí eu falei, ai, poxa, desde muito nova eu pensei, minha avó não pode tomar conta de mim, ela já toma conta do meu pai, deixa eu me ligar nessas coisas. Aí eu comecei a ver programa de televisão. Foi muito engraçado. Eu via programa de televisão, tinha Ofélia, você lembra? Lembro. Uhum. Melhorou o áudio, gente. Pra mim que tá bom o áudio. Pra mim tá... aí eu comecei a assistir Marta Balini e tal, e aquilo era um refúgio, uma folga pra mim. Eu adorava fazer aquelas coisas. Então, às vezes, minha avó estava lá, eu já ia para a cozinha, fazer aquela bagunça e estava bem. Mas depois, com o tempo, né? Acho que eu fui esquecendo disso. Entrei num colégio muito bom aqui em Belo Horizonte. Era um colégio da polícia. E meu pai falou assim, olha, você não é militar, você não é filha de militar. Então, você tem que entrar lá, você tem que dar o seu melhor. Então, eu sempre fui muito, assim, empenhada a dar o meu melhor, a conseguir as coisas. E aí... sempre tive notas muito boas na escola, né? E aí vocês perguntam da minha mãe. Gente, minha mãe e meu pai são muito amigos, tá? Tá tudo bem. Depois desses 2 anos que meu pai ficou nessa peleja e tudo, minha mãe conseguiu uma vaga para ele no hospital aqui, que era um hospital que era ligado à faculdade de medicina. Porque na época, né, o pessoal era muito... Tá com eco, mas dá para ouvir? O pessoal era muito machista, né, Thaís? Como eles eram separados, eles não aceitavam muito da minha mãe dar alguma opinião, mas ela falou, olha, não aguento mais ver ele sofrendo desse jeito e eu vou transferir de hospital, porque era meu pai aqui, voltava para internar, era uma coisa muito doída. E, enfim, ela conseguiu colocar ele no Hospital das Clínicas e em menos de 6 meses meu pai estava andando e estava bem. E essa minha avó, ela sempre falava, por mais que os médicos falam que seu pai não vai andar, que seu pai não vai sair da cama, ele vai, porque eu tenho fé. E eu lembro aqui da minha avó rezando, minha avó orando, a gente ia para circo bíblico, eu ia atrás dela, né? E sempre perto deles. E minha avó me ensinou a ter muita fé, né? E ela falava, olha, pode estar difícil o jeito que for, mas a gente tem que ter fé, porque eu confio num Deus maior, ele olha pela gente. A gente anda no caminho do bem, tudo vai acontecer. E foi assim que eu fui levando minha vida, Thaís, né? Graças a Deus, depois de um tempo, meu pai ficou bem. Eu dividia minha semana entre aqui na casa do meu pai, final de semana na casa da minha mãe. Ela casou com uma pessoa que era muito gente boa também, às vezes me ajudava nos trabalhos de escola. E a vida foi seguindo o seu rumo. E foi assim certinha, eu pus na minha cabeça que eu queria ser uma jornalista, porque talvez de assistir aquela televisão e aprender muito ali, eu falei, quem sabe, né? Eu posso levar educação, informação para as pessoas. Fiz meu vestibular, passei. Mas as meninas estão pedindo a fé de Nossa Senhora Aparecida. Então, gente, isso foi muito legal. Minha avó falava assim, seu pai vai voltar a andar e nós vamos, a Nossa Senhora Aparecida, pagar essa promessa. Eu tenho certeza que ele vai voltar a andar. E ano passado, quem me segue aí, a Paty está falando, foi muito significativo para mim, porque quando meu pai voltou a andar, a gente foi para Aparecida e foi difícil, Thaís, ir para lá, você não tem noção. Sabe esses ônibus que a gente pega, tipo, que o pessoal de bairro faz aquelas excursões, que aí você vai, fica naquelas pousadinhas, não sei quantas pessoas no quarto. Gente, foi tão difícil ir, mas foi muito bonito ao mesmo tempo, né? Que a gente foi de um ônibus simples, ficamos numa pousada simples, mas eu lembro, deu meu pai e minha avó abraçados, 3, andando
tinha, como é que fala? Até chegar na Basílica, tinha uma travessia que a gente tinha que fazer. E a gente chorava, mas era um choro de alegria, né? Da fé de Deus ali. Meu pai estava renascendo, a gente está em Páscoa, meu pai estava renascendo, a gente estava renascendo também. E aí, ano passado, por causa dos biscoitos, eu fui convidada para ir à Aparecida, na TV Aparecida, no programa da Claudete Troiano. E eu não acreditava de estar voltando ali. Eu falei, gente, olha, eu cheguei aqui de novo por conta de biscoito. E minha avó falava assim, você vai ser professora. Eu falava, nunca que eu vou ser professora. Vó, ela, você consegue explicar as coisas bem. Você explica bem. E eu falava que era louca, né? Aí quando eu cheguei lá, me puseram num hotel muito bonito, com uma comida muito boa. Aí eu olhei pra cima e falei, vó, sua danada, você sabia, né? Você sabia. Mas é isso, eu acho assim, a vida vai acontecendo e a gente tem que saber ser forte, se posicionar e principalmente escutar o coração da gente, né? Não deixar as raízes da gente de lado. E eu acho que isso foi só isso que eu fiz na minha vida. Mas, assim, é porque às vezes as pessoas, eu acho que a fé é o que move a nossa vida, É o que né? move. É o que move. Quando você coloca aquele objetivo na sua vida e tem fé, Deus vai encaminhando tudo. Eu creio nisso. Com certeza, eu também. Eu falo que quando eu saí do jornalismo, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que aquela vida que eu estava levando eu não queria mais. Talvez seja, né? Talvez muita gente passe por isso aí. Eu já devia ter uns 27 anos, mais ou menos. Já estava bem assim pensando. Eu achei até que você. Eu achei que até você já tinha uma noção do que ia fazer. Não, você simplesmente falou, não, eu só não. Eu não queria mais aquilo. Eu estava precisando me reconectar comigo. Eu sozinha, Thaís, eu atendia 9 empresas. Até porque faz parte aqui de uma das perguntas e a curiosidade que surgiu já, mas existe a pergunta. Como foi que você descobriu, assim, é nesse mundo da confeitaria, é nos biscoitos que eu vou ficar? Como que foi esse namoro? Ruim aqui, deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem? Thelma. Aldira, minha amiga do Amazonas! Saudade! Então, quando eu saí do jornalismo, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu estava vivendo no automático. Eu vivia para trabalhar. Teve uma vez que eu trabalhava para uma agência de comunicação, então eu atendia empresa de advogado, atendia médico que tratava da bainha da mielina, imagina as coisas que eu tinha que estudar. Atendia Então, o que chegasse de cliente, eu tinha que atender. Teve um desses dias, a minha filha pequena, eu lembro que teve um restaurante que a gente atendia que deu um jantar para os jornalistas da cidade. Eu cansada, querendo vir embora, saí desse jantar umas 3 horas da manhã. O povo bebendo, eu cansada, querendo vir embora, ficar com minha família. E no outro dia, um outro cliente meu, era um projeto Fred, era um projeto bem legal que eles faziam aqui com presos, que faziam tapeçaria e expunham aqui no Palácio das Artes. Aí eu fui entrar no outro dia, 6 da manhã, que aqui a gente fala MG1, né? Que era o jornal da Globo. 6 da manhã, eu não dormi 2 horas. Final de semana eu fui atender um outro cliente. A minha vida estava tão assim que eu falei, gente, que é isso? E eu lembro que a minha avó sempre me ligava, Thaís, todos os dias. O pessoal da agência já conhecia a vovó. E eu falava com ela muito rapidamente, mas eu sempre falava. E eu lembro que minha avó ficou 3 dias no CTI. No último dia que eu fui visitar minha avó, era sempre no horário de 3 horas da tarde. Um dia eu tava saindo e uma pessoa da agência falou assim, você vai passear de novo? Quando ele falou aquilo, meu estômago embrulhou, sabe? Eu falei, poxa, me dou tanto, eu trabalho tanto. Minha avó que me criou tá morrendo, o cara vai me perguntar se eu vou passear. Eu não fiz meu horário de almoço. Eu tava saindo 3 horas da tarde. Aquilo me fez sentir tão mal que eu acho que dali, se eu tinha alguma dúvida, foi a hora que eu defini mesmo. Mas enfim, né? A gente sabe que todo mundo tem conta para pagar e tal. Esperei até o meu marido formar e sair. E aí, nesse 1 ano, eu não vivi tão junto assim da minha mãe. Eu falo que a minha infância não foi nada legal. Né? Era tudo muito triste, muito pesado. Não é que, assim... Porque eu tive que ter noção das coisas muito cedo, né? Muita ralação, né, Maria? Você sabe.
eu tive que ter noção das coisas muito cedo. Então, você acha que eu ia pedir uma festa de aniversário para minha avó? Né? Meus aniversários eram assim, vamos numa pizzaria, vamos em alguma coisa. E aí, quando eu tive esse tempo para parar, eu falei, poxa, agora eu quero fazer para os meus filhos aquilo que eu não tive. Então foi uma hora que eu quis ficar em casa mesmo, me desconectei de tudo. Eu quis ficar em casa, eu queria saber como é que era isso. Eu quis fazer para os meus filhos com as minhas próprias mãos, sabe? Aí, menina, eu gostava muito dessas mesas decoradas e tal. Acho que eu tive um aniversário com mesa decorada, acho que eu tinha um ano, que a mãe da minha mãe fez, a vovó Dorinha, beijo, tá viva, tá legal, tá bem, graças a Deus, teve doente uns dias, mas tá bem, tá quietinha em casa, né, vó? Não pode sair. E aí vovó fez uma festa, mas depois eu não lembro disso. Então eu falei, eu quero tudo aquilo que talvez eu não tive como viver, ou porque a vida não deixou, porque a correria não deixou, eu vou viver. E aí eu olhava aquelas fotos maravilhosas de festa, e aqui a gente sempre teve daquilo. Se hoje o reciclar é moda, na minha família a gente sempre teve que fazer isso porque é por necessidade, né? Mas é bom, a gente aprende a fazer as coisas, a gente aprende a correr atrás. Minha avó falava assim, Kelma, você tem 2 blusas de uniforme, você tem que chegar e lavar uma, porque senão no outro dia você não vai ter, né? Ela falava assim, olha filha, pode estar furadinha, mas suja nunca. Então é dessas coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu tenho um carinho muito grande, tenho orgulho de falar isso, não tenho vergonha nenhuma, tenho muito orgulho. E aí, gente, eu fui e olhei uma mesa maravilhosa e olhei que tinha um biscoito nessa mesa de festa. E eu tentei em Belo Horizonte achar alguém para fazer os biscoitos, porque eu sempre gostei de fazer os docinhos e tal. Depois eu fui lembrar que na época do cursinho eu fazia para vender brigadeiro, na época da faculdade eu fazia bombom para pagar os meus xerox, que eram muitos. E aí não achei ninguém em Belo Horizonte. Eu falei, então eu vou fazer. Aí eu resolvi fazer, ficaram horríveis, mas o pessoal gostou. Porque assim, tem mais ou menos 5 anos isso, né? Foi final de 2014, meu filho faz aniversário em outubro. E aí eu falei, poxa, é muito gostoso de fazer isso, mas eu não achava muitas informações, sabe, Thaís? Não era tão fácil igual hoje. Então eu tinha que ir para blog. Beijo pro Pará, Léo! Ai, meu amigo do coração. Conheci gente desse país inteiro, é muito bom. Como é que é? Onde que eu tava? Aí eu resolvi fazer os biscoitos e eu procurava informação e aqui em Belo Horizonte eu não encontrei, eu procurava muito em blog americano mas comecei a fazer, fui fazer um curso de chocolate para ver se as pessoas iam gostar, né? As pessoas queriam, era o biscoito. Eu falei, então é isso. Então tá bom. Porque quando eu sentava para fazer um biscoito, eu esquecia do mundo. Às vezes eu nem estava dormindo, meu marido estava dormindo. Quando eu assustava, era 3 horas da manhã. Aí uma amiga, Kelma, você tem que fazer isso para vender. E aí eu comecei a curtir a ideia. E nasceu a Presente para Comer na época. Mas eu falo que os biscoitos é que me escolheram, Thaís. Não tem noção. Eu sou outra quando eu tô fazendo biscoito. Se a cliente me pede alguma coisa, Peneda, Lagoas, beijo. Beijo, se joga nas dicas maravilhosas. Ai, tanta gente boa que eu conheci por conta dos biscoitos. E aí eu comecei a fazer para vender. E desse fazer para vender, uma amiga que era pós-doc, que estava em Ouro Preto, olha para você ver o que é a pesquisa, né, nesse país nosso. Hoje a gente vê que o trabalho dos pesquisadores é tão importante. Ela falava que a minha bolsa é muito baixa, eu estou vendo que você está fazendo as coisas, eu quero fazer alguma coisa para melhorar o valor da minha bolsa. E essa minha amiga de escola veio um dia fazer aula. E aí eu gostei da história de dar aula para ela. E depois as outras pessoas começaram a pedir aula. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Mas lógico que em cima disso era muito estudo, né? Depois que eu ganhei um dinheirinho, eu fui para São Paulo. Fui fazer curso com a dona Vera Madeira, que eu achava assim uma sumidade. Depois eu fiz com a Paula Simini. Aí eu fui, sabe, como fã, fui fazendo curso com todo mundo que eu achava que era muito legal, que eu seguia. Chico. E aí minha vida foi se transformando. Eu falo que foi ficando mais doce, foi ficando mais leve. Eu pude me dedicar ao lúdico, que era coisa que quando criança eu não pude me dedicar. E aí eu fui me permitindo ser mais leve por conta dos biscoitos. E aí eu brincava com todo mundo, falava assim, olha gente, isso é uma terapia. Isso é uma biscoiterapia. Acho que viu meu trabalho, ela tinha
um blog de festas, chamava Amo Festas, e aí um dia me chamou para gravar uma participação nesse blog dela, e aí ela falou que você fala bem, você é tranquila na frente da câmera. Eu contei minha história para ela e a gente ficou amiga, a Pri Porto do Amo Festas, e daí ela falou que você não tem vontade de fazer um curso online? Eu falei, tenho. Nem sabia como é que era, né? Mas a oportunidade passou, a gente, né? Vamos lá, depois a gente vê o que faz. E nisso, dessa época, ela me deu toda a estrutura, me ajudou, e eu montei meu primeiro curso online, né? Que na realidade era uma coprodução com a Amo Festas, e aprendi demais ali. Foi muito legal, chamava Biscoiteria Mágica. Ninguém me conhecia. Mas eu pensei assim, gente, quando eu comecei era tão difícil eu ter informação, era tão difícil ter as coisas. Aí eu falei, como é que vocês querem o curso? Kelma, faz do jeito que você acha que tem que ser. Eu comecei a imaginar assim, poxa, eu vou fazer um curso para mim, que há 4 anos atrás corri, né? Não tinha tanto tempo. Que aquele tempo que começou não tinha informação, então eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para mim. Aí a gente fez o curso e vendeu. Eu falei, nossa, as pessoas estão se interessando por esse trabalho. E daí, desse curso online, as pessoas começaram a querer me conhecer pessoalmente, que eu achava que, né, não ia ser possível. E daí eu comecei a viajar, a conhecer gente, participar de feiras, de exposição, igual eu te conheci ano passado, né, na de Brasília. E aí tem sido isso. A minha vida com biscoito, eu falo que é muito mais gostosa. E aí eu achava que o que eu mais amava fazer na vida era fazer biscoito. Lógico, né? Fora a vida da gente, com família e tudo. Mas aí eu descobri que eu amo dar aula de biscoitos também. Porque eu vejo que aquilo que foi legal para mim, às vezes eu posso ensinar outra pessoa a fazer. E as pessoas ficam gratas e eu me sinto útil de poder estar fazendo aquilo. E se elas acham que eu estou ajudando elas, elas estão me ajudando, entendeu? Porque é muito gostoso a gente falar assim, pronto, me encontrei na vida, agora tá certo. Então, gente, eu já tô com 42. Então não foi tão fácil assim, essa trajetória. Hã? Eu com a mesma idade e hoje viu? Pois é. Agora eu falo que tô plena. Que você não tem saudade, não tem saudade nenhuma. Melhor época é aqui, agora. O melhor lugar que você está vivendo é aqui agora. Com pandemia ou não, a gente tem que fazer o dia da gente valer a pena, gente. A vida da gente é uma dádiva. O hoje é o que a gente tem. Então, eu lembro quando começou no início dessa pandemia toda, no primeiro dia eu fiquei muito desesperada, né? Eu falei, poxa, acho que igual todo mundo, paralisada com aquele tanto de informação. Esperava, né? Algo foi, assim, muito inesperado. Depois eu falei, calma aí, peraí. Todo dia quando a gente sai na rua, a gente não sabe se vai voltar. Cadê minha fé? Aí volta na vovó Aida. Cadê a fé? Deus está comigo, lógico. A gente tem que ter responsabilidade, tem que fazer as coisas corretas, né? Mas a gente tem que acreditar que isso é para melhor. Por mais que a gente sofra, a gente sabe que todo mundo vai ter perda financeira, todos vão passar momentos difíceis, a gente sabe. Mas a gente tem que ter fé que depois da tempestade o sol vai estar nascendo, depois da noite o sol vai estar nascendo. E eu creio piamente nisso. Eu falo que as dificuldades que eu passei na vida só me deixaram mais forte, sabe? E eu acho que é isso. E a gente vai aprendendo a ver as coisas com outros olhos. Eu acho que isso só a maturidade vai trazendo, né, Thaís? Eu acho. Assim, é um momento que você para e começa a refletir, né? Porque nem todas as pessoas tiveram uma oportunidade, assim como você teve, assim como eu também tive, né? Passei por programa de saúde, tive, assim, um período para poder repensar aquilo que é prioridade na vida, não é? Então, eu vejo, assim, isso tudo, por pior que seja, né? Tem seu lado ruim, mas eu acho que ele está indo para um grande crescimento de todas as pessoas, né? Eu acredito para que também. Possa refletir mesmo naquilo que realmente é prioridade, naquilo que vale a pena. E é muito bom a gente conhecer toda essa trajetória, e foi assim uma trajetória de muita fé, de muita garra, né? E eu queria que você contasse para nós também quais foram assim as suas dificuldades no início da carreira na confeitaria. Porque muitas pessoas enfrentam isso. Você passou, eu passei, e tem pessoas que estão agora decidiram começar e ainda, a não ser as dificuldades, se não fosse só as normais, ainda mais a pandemia, né? Mas assim, quais foram as suas maiores dificuldades nesse início de nova carreira? Eu acho que
Tinha muita informação, mas informação jogada, solta. Eu não tinha, assim, onde que eu vou, que caminho que eu vou seguir, o que que eu vou fazer direito. Eu ficava um pouco perdida, eu tive que errar um pouquinho, né? Acho que todas as minhas alunas fazem isso, eu também fiz. Eu achava que eu ia conseguir fazer sozinha, eu ia assistir alguma coisa na internet, sair comprando milhões de coisas que hoje em dia eu nem uso. E eu acho que foi mais um direcionamento. Eu acho que hoje a gente consegue se direcionar mais, porque como a medicina, as pessoas vão se especializando, na confeitaria também isso vem acontecendo, né? Antes a pessoa era confeiteira, fazia tudo. Hoje em dia eu sei fazer muita coisa, mas eu quis me especializar. Então hoje eu acho que já tem pessoas que podem olhar para você, para mim, para uma Paula Cinini, né? Para uma Latin Dolce e falar, olha, elas já seguiram aquele caminho, olha, elas podem me dar uma luz. Porque eu falo com as minhas alunas, eu não tenho alunas, eu tenho colegas de profissão. A única diferença é que eu já errei mais do que elas. Né? Então a gente corta o caminho ali. A gente sabe qual que é o fornecedor que compensa, qual o material que compensa você comprar. E o que eu acho que é o mais importante, que fez toda a diferença para mim, foi quando eu comecei a estudar mais profundamente, a fazer cursos na área. Porque já que eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer bem feito. Quando eu descobri que era isso que eu queria da minha vida, eu sou assim, eu sou intensa. Eu me joguei de cabeça naquilo. Então eu queria fazer o que fosse melhor. Então, eu acho que hoje em dia, quem está querendo começar, faça um bom curso, gente. Procura uma profissional que você goste. Não é porque eu estou querendo vender curso meu ou da Thaís. É porque se eu estivesse falando para mim, quando eu comecei, eu ia falar isso. Antes de você comprar qualquer coisa, antes de você sair aí perdendo material, olhe um bom curso. Tem um direcionamento. Pega uma pessoa para ser quase um coach para você, né? Porque hoje em dia já está bem mais fácil. O material já está mais fácil. Na época que eu comprei, era quase tudo importado. Então, acho que com as nossas dificuldades aí, a gente já conseguiu abrir caminho para as meninas que estão vindo, né? Mas é isso, é constante aprendizado, é o estudo atrás de estudo. Aí as meninas falam, mas como é que eu domino o glacê? Eu falei, gente, é treino. Quando eu olhava aquelas americanas, e aí eu acho que vai muito também da gente não se colocar limites, né? Porque a vida inteira as pessoas colocam limites. Você não vai conseguir, você é louco, você vai parar, não vai dar certo. Gente, escuta o seu coração e vamos mudar. Eu acho que a gente pensar assim. Eu vi aquelas americanas, eu falava assim, talvez elas tiveram mais chance do que eu, ou elas já têm mais treino do que eu, mas elas são humanas como eu. Se elas conseguem, eu também posso conseguir. Né? Não é de pretensão de ser melhor, mas que falar, é possível. Gente, eu estudei tanto, eu corri tanto atrás, de braço doer, de costas doer, mas assim, de colocar um objetivo, enquanto eu não conseguisse fazer aquilo, eu não me dava por satisfeita, né? Tipo aquela história, só pare quando você se orgulhar. E eu acho que o segredo é isso, a gente sempre colocar novas metas, novas conquistas, eu sempre quero aprender alguma coisa nova. E eu acho que uma das coisas que eu fiz jornalismo foi por isso também. Eu não gosto de ficar só... Eu ficava me imaginando como uma funcionária pública, talvez. Falei, putz, eu não vou aguentar todo dia fazer a mesma coisa. Então eu gosto de desafios, eu gosto de colocar metas. Eu acho que as pessoas têm que se desafiar também e parar de desistir. Ah, é tão difícil, mas não tentou, né? As pessoas fazem uma vez e falam assim, ah, nossa, mas ficou tão feio, ai, não é pra mim. Não, isso não existe, né? Gente, quantas vezes a gente teve... Quanto glacê você jogou fora, né? A Cíntia não tá aqui, né? Mas ela falou na live dela que ela sabia muito bem ferver uma água, né? Então, pra mim, isso foi o top, né? Porque todo mundo, gente, assim como eu aprendo a caminhar, aprendo a andar de bicicleta, aprendo a falar, tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Eu não tinha, você acha? Eu fico assim, o pessoal ainda... Tá ouvindo, gente? Uma açãozinha aí. Aí, voltou. No sul, eu penso que talvez... Tá travando. Kelma, não tô ouvindo. E agora? Tá? Agora sim. Ok. Tá ruim? Não dá pra ouvir, né, pessoal? Não sei se é só eu ou se... Mas... Aí, pô, funcionou. Melhorou, gente? Agora funcionou. Funcionou? Eu falo assim que no sul talvez as pessoas tenham mais tradição com biscoito.
de confeitado e tal. Aqui em Minas, ninguém tinha essa tradição. E uma das coisas que eu falo com as minhas alunas é a gente saber olhar possibilidades, né? Nichos de mercado. E nisso a gente não pode agir só com o coração também, né, Thaís? Já que eu queria viver do que eu amo, eu tive que profissionalizar. Então é isso, é fazer curso, é você saber como cobrar, né? É você, porque, por exemplo, quem sabe fazer um preço, sabe que tem que ter uma reserva ali se você precisar parar, se alguma coisa acontecer. Então, hoje em dia, quem tem como se diz? Essa educação financeira consegue sair melhor do que quem já vive assim, ó, eu tenho que vender isso, eu tenho que vender o almoço para pagar a janta. Às vezes eu falo isso para os meus alunos, gente, isso não adianta. Para de ficar querendo fazer para postar em rede social. O que paga suas contas não são isso, são seus clientes e tal. E aí, voltando a falar um pouco de dificuldade, pandemia e Páscoa, quando começou, eu tive umas alunas que ficaram muito desesperadas. Nossa, como é que vai fazer? Eu não vou vender. E começou, né, naquele desespero. Falei, gente, calma, um dia de cada vez, né? A gente tem que viver num dia de cada vez. Criar pânico não ajuda a gente em nada na vida. Ou é com uma pandemia, ou é com um glacê que não deu certo. Para, respire, vamos pensar numa estratégia. Uma coisa a gente vai ter que fazer. E aí, aos poucos, a gente veio trabalhando com as meninas essa questão do delivery. E essa semana, eu conversei com algumas hoje que elas falaram que ficaram surpreendidas com o tanto que venderam, que acharam que não ia vender nada, né? Primeiro vem aquele medo que trava tudo e que se surpreenderam. Hoje eu falei com a Nara falou comigo, Kelma, eu vendi eu vendi tudo o que eu pus para vender e no final teve gente que foi me procurar, eu tive que vender o que eu fiz para a família. E se eu tivesse feito mais, talvez eu teria vendido também. Então é aquilo, é a gente acreditar no nosso negócio. Outra coisa que eu falo para as minhas alunas é a fidelização dos clientes, né? Porque, por exemplo, esse ano eu não tinha me programado para Páscoa. Ano passado eu trabalhei demais. Meu marido conseguiu as férias dele agora em abril e a gente ia viajar. Então eu me programei para dar aula antes, para fazer a reforma que eu estava fazendo aqui no espaço onde eu trabalho e a gente iria viajar. Mas, enfim, com essa pandemia toda, eu quero biscoitos, falou que surpreendeu, a Paty, eu conversei com ela, falou que surpreendeu. E aí eu não tinha programado tanta coisa, mas os meus clientes, que já têm confiança em mim, no meu trabalho, principalmente essa semana, pipocou de pedido. Então, isso é uma das coisas que eu falo com as alunas. Não é só você ter técnica, não é só você querer vender, mas você tem que saber, você quer viver disso? Faça disso um negócio sério, né? Faça suas programações, você tem que saber cobrar para você fazer um curso, para se alguma coisa acontecer, você ter uma reserva, um capital de giro, né? Atenda bem seus clientes. Eu sempre mando para o meu cliente alguma coisa a mais do que ele pediu, eu tento me esforçar com isso. Porque, olha para você ver, esse ano eu não fiz propaganda de Páscoa. E eu fiquei 2 noites sem dormir, porque eu tive pedido. Por quê? As pessoas vão lembrar de você. Se você atende bem, se você faz seu trabalho com profissionalismo, né? E outra coisa, principalmente esse ano com essa pandemia, as pessoas sabiam que podia confiar no meu trabalho, na minha limpeza, na minha higiene, na data de eu entregar. Então, isso é uma coisa muito legal das meninas olharem e se espelharem também nas pessoas que elas admiram, como que elas, né, conseguem fazer isso, porque melhorando o mercado para mim, melhora para elas e melhora para todo mundo. Se todo mundo tiver essa atitude profissional, né, melhora para o nosso cliente. Eu falo que tem cliente que eu já fiz assim, biscoitinho de quando estava na barriga da mãe, para chá revelação, depois eu fiz biscoitinho de 1 ano, já estou fazendo biscoito para 4 anos, gente. Então, a gente vai fazendo parte da vida das pessoas. Né? Isso então, é muito gostoso. Deixa eu ver aqui quanto tempo que nós temos. Ó, tá quase acabando. Já? Fala para nós, o que é que você teve, assim, um acontecimento na sua vida que você nunca imaginou ter passado, que pudesse acontecer, e que a confeitaria lhe proporcionou isso? Gente, imagina, quando a gente começa, a gente sempre tem os nossos ídolos, né? E nesse último ano, já foi o 2º ano que eu fui para Curitiba, que tem um congresso de biscoito em Curitiba, né? Então, para quem faz biscoito, é muito legal, como se diz, né? Todo mundo que faz biscoito, que você ama, tá lá. E nesse último ano, além de eu ir de novo dar aula pelo 2º ano consecutivo, me chamaram para
fazer uma mesa redonda. Quando eu vi, tava Chico Zinec e Léo Vilela. Eu falei, meu Deus, assisti esse pessoal na televisão. E hoje poder falar que Chico é meu amigo, né? Das pessoas me convidarem para ir para congressos da aula e tal. Eu, assim, se há 4 anos atrás você me falasse que eu ia dar aula, que eu ia viajar o Brasil dando aula, que aquelas pessoas que eu admirava, hoje em dia eu posso falar que são meus amigos, isso, eu ia falar, você tá louca. Então, eu acho que é isso. Eu poder compartilhar meu conhecimento, ir para congresso, poder ensinar para outras pessoas, isso é um reconhecimento muito grande. E para mim, que sou tiete, que amo confeitaria, poder conhecer essas pessoas, conheci você, conheci sim. Quanta gente legal a gente conheceu, assim, ver o lado humano das pessoas. Porque confeitaria para mim é mais do que só um negócio. É um negócio que eu me divirto. É minha terapia, é o meu viver. E hoje em dia eu não abro mais mão disso, porque a vida foi passando. E hoje eu quero viver do que tem, que faça bem para mim, que faça bem para o outro. E eu acho que é possível a gente fazer o que ama, a gente ganhar dinheiro com o que ama e a gente se divertir com isso. Lógico, muita responsabilidade, mas é possível, gente. Então hoje eu sou muito realizada, sabe? Eu tenho orgulho de mim. O que você faz? Eu faço biscoito. E tenho orgulho de falar isso. E meus amigos se sentem orgulhosos disso, meus amigos da faculdade. Então, acho que é isso. É se conectar com você. Se você achar que é aquilo que você tem que fazer, vai. Trabalha muito, trabalha forte, porque todo dia eu trabalho. Né? Cada pessoa que vem seguir, é cada curso online que a gente vende, é cada aluna que compra os nossos cursos e que vão ficando na sua vida, cada isso é uma conquista. Isso é um trabalho. Mas é prazeroso, é doce, é colorido, viu? E qual que seria, assim, agora eu deixo assim uma palavra livre para você falar aqui para as pessoas que de repente não tenham abordado, né? Para a gente poder partir para a finalização da live, mas sei lá, uma mensagem, um encorajamento, algo que você queira deixar aqui para as pessoas. Eu acho que é não ter vergonha de falar que não sabe. Acho que as pessoas que eu consegui mais aprender foram que eu corri atrás, que eu fui honesta, contei minha história, ter humildade, né? Deixar a vaidade de lado e falar, olha, eu não sei, você pode me ajudar? Eu não consigo fazer isso, mas eu te admiro. Sabe, eu acho que com as pessoas que são minhas amigas hoje, que eu consegui chegar perto, eu nunca cheguei cheia de marra ou cheia de vaidade. Eu cheguei com humildade mesmo, e falei, olha, eu amo o seu trabalho, eu queria aprender, você pode me dar aula? Então é assim, esteja com quem você sabe que é melhor do que você. Porque aí a gente sempre vai aprender, a gente sempre vai correr atrás. Eu não tô falando de melhor por ter mais dinheiro, ou... Não, eu tô falando com gente que você pode aprender, gente que pode melhorar, né? Gente que você vai... Eu acho que conhecimento não ocupa espaço, e quanto mais, melhor. Eu acho que é isso. Eu concordo com você também, né? Tenho certeza que é isso. Pessoal, eu beijo para todo mundo. A gente não consegue responder todos os comentários, até porque o nosso grande objetivo é a gente conhecer a história, né, do nosso convidado. Então, passou rápido! Passa muito rápido, mas o nosso objetivo é poder conhecer a história, que isso tudo que cada um traz, né? Você vê essa riqueza tua, dessa tua trajetória de caminhada, de vida, com a tua avó, de batalha, de luta. Isso tudo, ele gera, às vezes aquela fé que tá pequenininha, eu Sim. sempre digo, ele acaba regando, né? E acaba crescendo, gerando esse espírito de fé nas pessoas que estão, de repente, sem ter um rumo, ou que estão pensando em desistir, ou que, de repente, estão aí desorientados, sem saber que rumo, né? O que fazer na vida. Então, assim, às vezes pode ser, assim, uma palavra que você planta aqui e que vai frutificar na vida da pessoa. Eu acho que é muito isso. Né? Então, assim, eu peço desculpas, né? Que tem, assim, bastante comentários, mas, infelizmente, a gente não consegue dar toda a atenção nesse momento para todo mundo que está aqui. Mas a gente vai ter mais oportunidades em breve, se Deus quiser. A gente vai se encontrar por aí muito. Sim, e a gente pode até fazer, né? Combinar que a gente não sabe quanto tempo ainda vai levar a nossa... Pois é! Cada dia parece que aumenta um pouquinho mais, né? Então, de repente, vale da gente combinar de conversar um pouco mais e poder interagir um pouco mais com as pessoas que sempre têm bastante dúvidas.
Ah, sempre um prazer. Gente, eu não posso deixar de falar que a minha incentivadora maior de ir para São Paulo fazer curso foi minha mãe, tá, gente? O povo fala, você não conversa. Gente, eu tenho uma relação muito boa com ela também. Porque ela sempre foi uma mulher sonhadora, batalhadora, que queria correr atrás da vida. E quando eu falei assim, eu queria estudar, ela vai para São Paulo. Eu falei, não. Ela, então a gente vai encontrar lá. Aí, com o dinheirinho que eu já tinha vendido aqui, eu paguei meus cursos lá com a Simone Zoom, que não eram baratos. Aí encontrei com ela no hotel, ela pagou o hotel, vivemos dias muito bons. E eu acho que é isso, a gente é uma somatória de todo mundo. Eu sou somatória da fé da minha avó, da honestidade do meu pai, da garra, do sonho da minha mãe. E sempre assim, gente, foquem em coisas boas, em pessoas boas. Deixa para trás o que for ruim, deixa para trás quem te coloca para baixo e foque em quem te eleva. Eu acho que é isso. Se precisar, nós estamos aqui, estamos juntos. E aí, Beijo, quem viu, quiser Thaís? ver a live vai ficar salva, tá, Kelma? Você pode até anotar aqui teu endereço, coloca aí teu arroba, Sim. teu não te acompanha, tá? Vou deixar o meu aqui. Passam lá para conhecer um pouquinho do meu trabalho. Sou fã da Thaís, conheci ela no passado, fizemos um curso junto com uma russa, que foi muito legal aqueles dias. Isso Tudo muito mesmo. gostoso. E eu vibro com a trajetória das minhas amigas. Isso é muito legal também, né? Eu chego perto e falo, Thaís, seu trabalho tá lindo, isso tá maravilhoso. Gente, vamos elogiar mais, vamos dar mais a mão do que ficar apontando erros. Que eu acho que as coisas que eu consegui hoje foi por isso. Às vezes as pessoas até se assustam, porque eu sou tão empolgada, eu falo, que lindo! Às vezes a pessoa fica assim, gente, eu não quero nada que é dos outros. Sua trajetória é linda, eu tenho a minha e junto o mercado é melhor para todo mundo. Então, um beijo, viu, gente? Obrigada. Exatamente. Então, quem não assistiu, daí fica convidado. Eu vou estar fazendo o convite lá depois no Stories para poder assistir e conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, tá? Ah, tá Obrigada. ótimo, agradeço. Pessoal que esteve aqui, muito obrigada e tenho certeza que muita gente aí vai poder sentir reconfortado com a tua história de fé, tá bom? É isso aí, gente. Bora, principalmente agora, com muita fé e tudo vai passar, tá bom? Beijo. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, Fica pessoal. com Deus, gente. Coragem e fé. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.